Vamos falar de uma ideia tão poderosa no Brasil que por décadas parecia o único caminho possível. Quase como se estivesse esculpida na pedra, sabe? Um destino claro, um rumo certo a seguir. É isso, essa frase do filósofo Marcos Nobre, ela resume tudo, não é? Por muito, muito tempo, o Brasil parecia saber exatamente para onde ia. Tinha um projeto, um destino. A nação estava, literalmente, em construção. Mas, e esse é o ponto central da nossa conversa hoje, esse caminho, bom, ele simplesmente sumiu. Ok, então vamos voltar no tempo. Para entender essa história, a gente precisa ir lá para os anos 30. Naquela época, a sensação era de que o Brasil ainda não era, bem, um país de verdade. Faltava alguma coisa. Faltava um grande projeto, uma missão para transformar o Brasil numa nação moderna e autêntica. E esse projeto tinha nome, claro, era o Nacional Desenvolvimentismo. Mas olha, é super importante entender. Isso não era só sobre economia, sobre fábricas e números, não mesmo. Era uma verdadeira missão nacional. A ideia era criar uma cultura, uma sociedade, uma identidade que fossem brasileiras de verdade, deixar para trás o que era visto como arcaico e abraçar o moderno. E quem ia comandar tudo isso? O Estado. Ele era o grande motor dessa transformação toda. Certo, mas um projeto tão grande assim precisa ter uma alma, não é? Uma ideia central que guia tudo. E a alma intelectual desse projeto de Brasil era exatamente isso, o paradigma da formação. E aqui está o pulo do gato. Formação não era só sobre construir estradas ou indústrias, era sobre moldar a nação, de forma consciente, planejada. A grande sacada era que a modernização de verdade só viria com democracia e com justiça social. Uma coisa não existiria sem a outra. O Brasil era visto como uma obra em andamento, sabe? Sempre sendo construído, sempre se aperfeiçoando. E olha, isso não era só uma conversa de intelectuais, não. Essa ideia ganhou corpo, se solidificou em 3 livros que são simplesmente monumentais. 3 gigantes. Caio Prado Júnior, Antônio Cândido e Celso Furtado. Cada um, na sua área, história, literatura, economia, analisou a formação do país. Eles, juntos, basicamente desenharam o mapa daquele tal caminho no meio da pedra. Mas é aí que a coisa fica estranha. Paradoxal, mesmo. Porque essa ideia, que era super democrática na sua essência, atingiu seu ponto mais alto, seu auge intelectual, justamente no período mais sombrio da nossa história recente, durante a ditadura militar. Fica a pergunta, né? Como? Como é que uma ideia sobre democracia e justiça social vira a principal referência intelectual do país, bem na época em que o governo era uma ditadura militar autoritária? Parece que não faz sentido nenhum. É uma contradição total. A resposta está, em grande parte, nas universidades. Enquanto a ditadura controlava o Estado com mão de ferro, as universidades viraram uma espécie de ilha, um refúgio. Foi ali, dentro dos muros da academia, que essa versão democrática do projeto do Brasil foi mantida viva, foi discutida, foi aprimorada, mesmo com toda a repressão e vigilância, claro. E o mais interessante é que esse período forçou uma autocrítica pesada. Pensadores como Francisco de Oliveira e Roberto Schwartz começaram a mostrar que, no Brasil, o moderno e o arcaico não eram inimigos. Muito pelo contrário, eles andavam de mãos dadas, se alimentavam um do outro, e a ditadura deixava isso escancarado. Essa modernização autoritária dos militares, no fim das contas, forçou a própria ideia de formação a ficar mais complexa, mais inteligente. Mas como a gente sabe, nada dura para sempre. E chegamos nos anos 80. E aí, o mundo virou de cabeça para baixo. A mudança foi tão drástica que as bases daquele projeto de país, do nacional desenvolvimentismo, começaram a ruir. Então, o que aconteceu? Basicamente, os 2 pilares que sustentavam o projeto inteiro desabaram. Primeiro, a tecnologia. A revolução da microeletrónica mudou o jogo global. Aquela estratégia de substituir importações simplesmente perdeu sentido. E segundo, o Estado. Endividado, em crise, ele perdeu a força, o dinheiro, a capacidade de ser o grande líder desse processo. O caminho deixou de existir. Não era mais viável. Ok, se o projeto antigo ruiu, o que veio no lugar? A resposta é
Não veio outro projeto de nação. O que veio foi uma lógica totalmente diferente. Uma lógica de redes globais. E a diferença é brutal. É como se fossem dois mundos. A gente saiu de uma lógica de formação, que olhava para dentro, que queria construir uma nação forte, fechada em si, liderada pelo Estado, para uma lógica de rede, que olha para fora, onde o importante não é mais construir muros, é construir pontes, conexões. A lógica deixa de ser vertical e hierárquica e passa a ser horizontal, descentralizada, muito mais fluida. E claro, isso muda completamente o jogo. Na economia, na política, na cultura, tudo. A nova regra é essa. O sucesso agora não é medido pela força da sua nação, mas pela força da sua rede de contactos. Pessoas, empresas, países, todo mundo vira um nó num sistema global gigantesco. E o que importa é quantas conexões de qualidade esse nó consegue ter. E isso nos traz até hoje. O resultado de toda essa história é que o Brasil ficou numa espécie de encruzilhada, uma sinuca de bico tanto intelectual quanto política. A gente sabe que o mapa antigo não serve mais para nada. O problema é que ninguém desenhou um novo ainda. E o que a gente vê hoje é um debate público que muitas vezes não sai do lugar, fica paralisado. De um lado tem uma turma com saudade, com nostalgia daquele projeto antigo de país, um projeto que a gente já viu não tem mais como existir. Do outro lado, tem uma galera que abraça qualquer ideia que vem de fora, muitas vezes sem nem pensar criticamente. E o Brasil fica preso no meio disso. Nenhum desses lados parece entender de verdade a complexidade do mundo em que a gente vive hoje. E assim a gente volta para a imagem do começo. O caminho no meio da pedra. Ele não só desapareceu. A própria pedra mudou. A estrutura do mundo, da economia, da cultura, nada é como antes. Então a grande questão para o Brasil hoje não é como a gente acha aquele caminho antigo de novo. Isso é impossível. A pergunta de verdade é: e agora? Como é que a gente navega nesse terreno novo, totalmente desconhecido, sem nenhum mapa na mão? Essa é uma resposta que ainda está sendo escrita.